todos, bem-vindos à Igreja de São Domingos. Estamos aqui no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, sob o lema A Vigília da Capela do Rato, 50 anos depois, e com um tema bem específico e muito importante. A paz é possível ou será isto uma afirmação impossível? O tema em si já é um grande desafio. A questão da vigília da Capela do Rato, propriamente dita, será também objeto de análise de encontros posteriores que vão decorrer ao longo destas comemorações. Aliás, antes da Capela do Rato e do que aconteceu na Capela do Rato, muitos saberão, obviamente, o que aconteceu aqui, nesta Igreja de São Domingos, na passagem de ano de 1968 para 1969. Esta igreja foi também palco de uma vigília que acabou depois por não ter repercussão que teve a Capela do Rato na viragem dos anos de 72 para 73. Para falarmos da paz, das suas possibilidades, deste olhar para os 50 anos atrás e para este presente onde estamos, temos connosco 4 personalidades. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a Ministra da Defesa, Helena Carreiras, e 2 pessoas que estiveram diretamente implicadas nos acontecimentos de há 50 anos na Capela do Rato, e que acabaram por ser detidos devido à condição de cristãos não conformados com o que o Estado Novo e Marcelo Caetano determinavam, nomeadamente no que dizia respeito à guerra colonial e à expansão da paz. São eles o professor Luís Moita e também o padre António Janela. Eu iria começar por citar uma mensagem que tem uma tremenda atualidade e que foi a mensagem, o início só da mensagem do Papa Paulo VI para a celebração do Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro de 73. E essa mensagem começava com uma interpelação que diz o seguinte: a vós, homens responsáveis pelos supremos interesses da humanidade, governantes, diplomatas, representantes das nações, filósofos, cientistas, publicistas, industriais, sindicalistas, militares, artistas, todos os obreiros que influem nos destinos das relações entre os povos, entre os Estados, entre as tribos, entre as classes e entre as famílias humanas. O nosso anúncio é simples como um axioma: a paz é possível. Aqui em forma de afirmação. Ora, partindo desta mensagem de 1 de janeiro de 73, do Papa Paulo VI, eu convido o professor Luís Moita para falar-nos um pouco hoje, 50 anos depois. Estamos de novo confrontados com ameaças diferentes, uma guerra que nesta altura é em solo europeu. Que ensinamentos, toda a sua experiência, tudo aquilo que passou, nomeadamente há 50 anos atrás, que práticas nos podem levar a uma paz possível? Bom, cara Cândida Pinto, além de a saudar, permitam que cumprimente o Sr. Presidente da República, a Sra. Ministra da Defesa Nacional, o caro Padre António Janela, e já agora, não estando aqui na mesa, o Sr. Ministro da Cultura, que me proponho também saudar. E todos os presentes, logicamente. Acreditem que, por feliz coincidência, faz hoje exatamente 55 anos que naquele dia 8 de dezembro de 1967, o Papa Paulo VI dirigiu uma mensagem às comunidades cristãs dispersas pelo mundo, propondo que no primeiro dia de cada ano civil, doravante fosse celebrado o Dia da Paz, a partir justamente do ano seguinte. E, portanto, na passagem do ano de 67 para 68, já houve aqui, nesta mesma igreja, uma vigília celebrada pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, em obediência a esse apelo do Dia da Paz por Paulo VI.
No ano seguinte, era a segunda vez que se celebrava esse Dia Mundial da Paz, e nesta mesma igreja, terminada essa mesma missa pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, um grupo de cristãos foi à sacristia dizer-lhe que se predispunha a ficar na igreja em assembleia livre para discutir juntamente uns com os outros o tema da paz. O Sr. Patriarca disse-nos que nos limitássemos a respeitar o lugar sagrado, o que obviamente acatámos, e nessa noite, acreditem, aconteceu aquilo que foi, literalmente, o movimento fundador da mobilização dos cristãos em grande relevo para a luta a favor da paz e contra a política anticolonial. Foi um movimento criador, no sentido em que não só estávamos aqui cerca de 150 pessoas debruçados sobre textos, sobre testemunhos, a ponderar em conjunto o que se passava com os meios cristãos, que há mais de 6 anos, seja dito em boa verdade, estavam passivos, inertes, perante a barbaridade de uma guerra em 3 teatros africanos. Aliás, implicando, logicamente, um grande sentido de responsabilidade pela cumplicidade que isso representava para a Igreja Católica no nosso país. Por isso digo bem, foi um movimento, não sei se diga fundador, mas fundativo da mobilização dos cristãos, e foi isso que nos levou a encontrar aqui momentos altos, como foram, por exemplo, o facto de a Sofia de Melbreina ter redigido expressamente para essa noite um texto célebre, agora na nossa memória, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Isso foi cantado aqui, neste mesmo espaço, pela primeira vez, pelo Francisco Fanhais e com o nosso coro todo ele. Que estávamos a ocupar o espaço público, forçando um debate que representava, seja dito, pisar o risco da transgressão face às regras então vigentes. Quando, 4 anos mais tarde, surge de novo a necessidade, sentida por nós, de realizar mais um ato que significasse um passo em frente na luta dos cristãos pela paz e contra a guerra colonial, escolheu-se então a Capela do Ato. E nesses 4 anos, muita coisa se tinha passado. Para já, seja recordado, a guerra tinha-se prolongado mais 4 anos. E diga-se também dos teatros das operações, como militarmente são chamados os teatros de guerra. As notícias que nos vinham não eram boas. Muito longe disso. Muito longe disso. Além de que, já agora permita-se que eu recorde, quando chegamos a 1970, se quiserem ver, entre um episódio e outro, entre a Vigília de São Domingos e a Vigília da Capela do Ato, o Papa Paulo VI tem a ousadia de receber os 3 líderes dos movimentos de libertação naquele dia 1 de junho desse ano de 1970. Agostinho Neto, Marcelino dos Santos e Amílcar Cabral. Como é evidente, um ato destes, na sequência da Vigília de São Domingos,
só podia encorajar-nos e dar passos novos no sentido da resistência à guerra e à política do regime. Aliás, na altura era muito claro para nós que se legitimava luta armada quando, como no caso dos movimentos de libertação, ela se opunha, como forma de violência que era, mas opunha-se à multiforme violência colonial e, portanto, esse título de oposição se legitimava. E nós tínhamos nos ouvidos, naqueles anos 70, ou um pouco antes, se quiserem, a frequência e o êxito das guerrilhas, digamos, guevaristas, das guerrilhas populares, que somavam êxitos por todo o mundo, comprovando assim a sua eficácia histórica. Se quiserem, nós estávamos a ambicionar algo de etéreo, mas conquistas políticas práticas. E sabíamos que desde 59 em Havana, depois em 62 em Argel, depois em 64 em Dien Bien Phu, enfim, por aí fora até 79, onde haverá o último episódio vitorioso de uma guerrilha popular deste género, que é a vitória sandinista na Nicarágua. Só ver que na nossa cabeça, naquela altura, havia esta confluência de uma responsabilidade moral a que o cristianismo nos obrigava, a que o Evangelho nos impelia, em que a fidelidade à própria Igreja nos determinava, e, por outro lado, a percepção, como disse, da eficácia histórica das questões para as quais lutávamos. Escolhemos a Capela do Rato para uma réplica 4 anos depois. Réplica de São Domingos, entenda-se. Porquê o Rato? Porque o Rato, logo à partida, tinha, começando aqui pela minha direita, pelo padre António Janela, uma comunidade sacerdotal exemplar, receptiva, de primeiro nível, com o padre Alberto Neto à cabeça. Mas, para além da comunidade sacerdotal, tinha a comunidade cristã do Rato. Ela também receptiva, cheia de vitalidade. E nós escolhemos dias que garantissem, por força da sucessão de missas dominicais, que aquela comunidade viesse permanentemente alimentar, pela sua presença, a nossa vigília em São Domingos. Desde o sábado à tarde, o domingo todo o dia, até o dia 1, aí também ainda dia Santo de Guarda. Tanto com uma grande sucessão de presença das comunidades cristãs. Estou a pensar se há mais algum elemento indispensável para localizar isso, mas já agora acrescento um elemento que talvez seja interessante. Na transição de São Domingos para o Rato, para a Travessa Bento da Rocha Cabral, digamos, foi-nos consentida, não sei se é a melhor expressão, adotámos uma nova radicalidade. Também não sei se a palavra radicalidade é a melhor de todas, para fugir à palavra radicalismo. Mas reparem, tornámos a ocupar um lugar sagrado, mas agora por um prazo de tempo maior, 3 dias, era o que nos propunhamos. Com uma Assembleia Permanente, com uma forma de luta, a que chamamos greve da fome, ou pelo menos um jejum, que também ela significava uma nova radicalidade
no combate que travávamos. Mas, sobretudo, creio eu, que se interprete bem a nossa própria consciência da altura. Sobretudo, o rato significou para nós, comparativamente até com São Domingos, uma atitude totalmente diferente de abertura em relação ao meio cristão como tal. Era uma altura de grande vitalidade na sociedade portuguesa, se bem me recordo. E quando falo de abertura dos meios cristãos, falo num sentido muito distinto e muito diverso. Desde logo, por exemplo, ao movimento operário, ao movimento sindical, que estava a dar passos firmes para uma futura consolidação neste nosso país. Estou a pensar em todas as organizações da oposição democrática que nós, enquanto cristãos, também integrávamos ou contactávamos, porque toda a gente contactava toda a gente naquela altura na oposição ao regime. Até o próprio sector militar estava no alvo dos nossos contactos no interior desta luta contra a guerra colonial. Inclusivamente, tínhamos um contacto com uma organização de luta armada contra o regime português. E tínhamos um aliado precioso, cuja mobilização foi fundamental para todos os nossos passos, que foi o movimento estudantil, de uma vitalidade enorme nesta cidade. Aliás, há uma coisa pouco conhecida, que eu me atrevo a acrescentar aqui. Constou-me na altura que estava em preparação um ato coletivo de rejeição da conscrição militar, ou seja, uma deserção coletiva das fileiras do Exército, por parte de líderes, e não só, seguramente, do movimento estudantil. Dou este exemplo só para que se veja quanto era grande a mobilização, a determinação, com capacidade de gestos, eu quase diria heroicos, como este de uma possível deserção coletiva que estaria em preparação. Cândida, eu não sei se é melhor falar agora. Muito obrigado. Ficamos por aqui agora com uma ótima deixa sobre essa movimentação dentro do Exército por parte dos estudantes, essa intenção de deserção, para passarmos a palavra à Ministra da Defesa, Helena Carreiras, e antes disso eu iria introduzir também um tópico que me parece interessante, que foi, enfim, o Papa Francisco ao longo deste ano tem falado muitas vezes sobre o conflito que estamos a viver na Ucrânia, e já neste mês de dezembro, na introdução a um conjunto de textos dele reunidos na encíclica sobre a paz na Ucrânia, ele diz o seguinte: ele critica a indiferença cobarde de quem poderia intervir em favor da paz e diz textualmente o seguinte: não devemos por nenhuma razão do mundo acostumar-nos a isto, quase tomando como certa esta terceira guerra mundial em pedaços, que se tornou, diante dos nossos olhos, uma guerra mundial total. Helena Carreiras, nós estamos a viver, estamos confrontados na atualidade com este conflito em solo europeu e estamos perante creio eu, um certo risco de banalidade, de se banalizar esta indiferença, este desgaste perante este conflito. Através de que plataformas é que será possível alterar esta ordem que hoje vivemos? Os exércitos, incluindo o português, está implicado e convocado, mas aonde é que fica a paz possível ou é impossível? Muito obrigado, Cândida, Sr. Presidente, um gosto de estar aqui, Padre Janela, Dr. Luís Moita, cumprimento todos, saúdo a Comissão Organizadora e
na pessoa da doutora Inácia Rezola, todos os que aqui estão também. É de facto uma pergunta interessante esta que nos colocam e que também o Padre Francisco coloca. A paz é possível. E possível ou desejável, o que é que podemos fazer? Pensei dizer 2 ou 3 coisas sobre os fundamentos por trás desta pergunta, começando por responder-lhe que sim, a paz é possível, a paz tem que ser possível e tem que ser desejável, mas a verdadeira pergunta que temos que fazer é que paz? De que paz estamos a falar? Falaria de seguida, muito rapidamente, de como isto se pode aplicar ao caso do conflito da Ucrânia, que justamente nos ocupa a todos de forma tão intensa nos dias que correm. Do ponto de vista daquilo que são as possíveis respostas de que paz falamos, um primeiro aspecto é este, é dizer que é fundamental manter a paz como um referencial. Tenho dito isto várias vezes, é um referencial da ação estratégica na defesa, é um referencial da nossa vida enquanto sociedade, é um referencial político fundamental. Tem que ser e continuar a ser um referencial, mas não é, nem pode ser uma abstração. Aqui para distinguir um pouco esta ideia de referencial que evidentemente nos tem que inspirar, é o corolário da segurança, uma condição para a prosperidade, para o desenvolvimento, para podermos viver, para podermos trabalhar, para podermos sonhar, para podermos mandar os nossos filhos à escola em segurança. Portanto, a paz é de facto um referencial que tem a ver com esta nossa capacidade de subsistirmos, vivermos, sonharmos, fazer funcionar regularmente as nossas instituições, mas é também depois algo que não pode ser uma abstração. E quando digo isto, quero dizer o seguinte, quero dizer que não é independente a paz que vamos ter das condições concretas, das circunstâncias em que podemos terminar as guerras e instaurar a paz. Não é um apelo bondoso e genérico à paz que nos pode ajudar a resolver as guerras e os conflitos. É, portanto, por exemplo, para tomar o caso da Ucrânia, diferente de falar do momento anterior à guerra, anterior à invasão, e depois as circunstâncias mudam e com certeza as condições também mudam. Portanto, a guerra não é uma abstração, é algo muito real, há eventos, há processos, e obter a paz aceitando opressão, aceitando invasão, aceitando, enfim, essa subjugação de povos, não é resolver a guerra, é apoiá-la e quem a iniciou não é, portanto, promover a paz. Isto tem um bocadinho a ver com o que dizia o professor Luís Moita sobre a forma como se aceitava a ideia de que há aspectos que são fundamentais para pensar as condições para a paz e que têm a ver com as circunstâncias da guerra. E, portanto, a conclusão disto é preciso qualificar a paz, ou seja, precisamos falar da paz com adjetivos. Seria esta a minha proposta. Minha, que não é inovadora, não invento nada. Falamos de muitas coisas com adjetivos. A paz talvez precise de ser adjetivada. Precisamos de saber se falamos de uma paz digna, de uma paz completa, sustentável. O desafio que nos lançavam tinha também 2 outros adjetivos para a paz. Que paz estamos a falar? E digo isto não no sentido de que seja menos universal. Tem que ser uma paz universal enquanto valor, mas no sentido em que uma paz de escravidão, uma paz de submissão, uma paz que é resultado ou é mantida pela brutalidade repressiva, não é uma paz desejável, nem uma paz sustentável, talvez alguns nem lhe chamem paz de todo. Mas, portanto, isso, em relação a que paz queremos, eu diria que queremos paz que seja o resultado e condição, simultaneamente, de liberdade e de dignidade. Estes 2 valores são talvez até maiores que a própria vida. Não digo eu ou não penso eu, é uma opinião que pode ser pessoal, mas é também de algumas instituições. Os Estados enviam os militares para a guerra pedindo-lhes o sacrifício da própria vida em nome destes e de outros valores, dos valores da soberania, da independência, da capacidade que temos de ser autónomos, de decidir pelo nosso futuro, por exemplo.
Agora, estas dicotomias são um pouco simplificadoras, evidentemente, estarão a pensar guerra e paz, não há preto e branco, é provavelmente um contínuo, diferentes escalas, diferentes intensidades, bolsas de paz dentro das guerras, bolsas de guerra dentro das situações e contextos de paz, há novas e velhas guerras, por aí fora. Não vou, evidentemente, falar disso aqui. O que queria dizer é que, de qualquer maneira, não deveremos relativizar excessivamente, como se existissem apenas diferentes níveis e gradações de conflitos. Às vezes há, em alguma literatura ou análise académica das guerras, a tendência para considerar estes contínuos. É, como diz a canção do Fausto, por mais que seja santa, a guerra é a guerra, é destruição, é sofrimento. E também a Sofia, que já foi hoje muito citada, diz: podemos sonhar com uma paz sem vencedores nem vencidos, convida-nos ela. Mas a Ucrânia vive em guerra. Nós não, nós estamos em paz, felizmente. E essas diferenças são importantes de retermos para justamente podermos enfrentar aquela que é a questão fundamental, e eu não quero demorar muito, mas deter-me aí um segundo. Quais são as condições para a paz, de facto? O que é que podemos fazer para que a guerra não se torne banal, para não banalizarmos o mal? No fundo é disso que estamos a falar, habituar-nos a isso. E paradoxal e curiosamente a minha resposta tem que ser: precisamos de estar preparados para ela, precisamos de reforçar a nossa capacidade de defesa, a nossa capacidade, a nossa resiliência, a nossa capacidade de dissuasão. O instrumento militar e a guerra é o último recurso, é algo que nós não queremos usar, mas o instrumento militar pode e deve, e muitas vezes tem que ser usado em defesa daquilo que são interesses estratégicos legítimos, daquilo que são direitos ofendidos, não em nome de qualquer vontade imperialista de conquista. Há razões e são por essas que nós desenvolvemos e reforçamos a nossa defesa. Um segundo aspecto é valorizar também tudo o que é multilateral. Eu daria essa atenção à dimensão multilateral, às alianças que podemos fazer com outros para cooperar. É um valor, é um princípio que tem que ajudar-nos a pensar nas soluções possíveis. Talvez um terceiro, que me parece muitíssimo importante, esta é a questão do $1 milhão, ou euros, se quiserem, porque se soubéssemos como parar esta guerra, já o teríamos feito ou não teríamos provavelmente começado. Mas a via diplomática é evidentemente fundamental. Não há soluções militares para problemas políticos e, portanto, manter canais de comunicação abertos, mesmo quando se considera que não existem condições de equilíbrio para negociar, ou apesar de não existirem, assim é que é, condições de equilíbrio para negociar. E pronto, e em relação à Ucrânia, eu acho que se podem aplicar um pouco estas ideias, estes princípios. A Ucrânia, e muitos já o disseram, há um invasor e há um invadido. Houve uma invasão brutal, porque foi para além dos objetivos militares, porque violou as leis da paz, as leis do direito internacional, as leis do Estado de Direito em que queremos fundar as nossas sociedades, e violou as leis da guerra, as leis que dizem que não atacamos civis, que não atacamos os mais fracos, portanto, também aí supostas legítimas preocupações de segurança da Rússia foram rapidamente substituídas por pretensões imperiais. O que é que esta invasão tem a ver connosco? Tem tudo, porque está em causa a segurança da Europa como um todo, porque as possibilidades reais de que ambições imperiais se estendam existe, e portanto eu diria que em relação à Ucrânia as condições são as de que temos que entender esta guerra, compreender estas circunstâncias que acabei de enunciar, para poder dizer que paz queremos e em que condições é que a podemos conquistar. Obrigada, Helena. Vou passar a palavra agora ao Padre António Janela. Nós andamos aqui a viajar com um intervalo de 50 anos, praticamente, e há essa questão importante, por um lado, a banalidade do conflito, que falava a Sra. Ministra da Defesa,
por outro lado, a interpelação que os conflitos nos colocam hoje e que nos colocavam há 50 anos. Ora, o Padre Janela estava dentro da Capela do Rato, onde foi lido um texto subscrito também pelo ausente Padre Alberto Neto, onde se falava de uma vigília com um caráter interpelativo que não se pode ignorar. Ou seja, a questão da guerra colonial e a questão da paz como questões que os cristãos, no caso, não podem ignorar. O Sr. Padre António Janela depois acabou por ser detido, acabou por ser levado e acabou por aguardar que o Patriarca se dirigisse à DGS para o poder libertar. Ora, a questão que eu lhe coloco um bocado indo ao seu exemplo é como é que se interpela os cristãos para terem uma voz mais ativa. Na altura, o professor Luís Moita já falou numa série de condições que parece que estavam reunidas para que os cristãos, de facto, erguessem a sua voz e a tornassem bastante ouvida em relação ao regime que estava a acontecer aqui e à guerra colonial que estava a sacrificar muitas vidas fora daqui, bastante longe. Há passividade atualmente entre os cristãos em relação ao tempo atual, ou os cristãos continuam a fazer aquilo que devem fazer ou poderiam fazer mais, como fizeram na Capela do Rato? Olha, eu estive aqui na vigília aqui de São Domingos. Uma coisa lhe posso garantir, é que nessa altura ouvi com muita atenção tudo o que lá se passou. Agora, lembrei-me do Padre Rupp. O Padre Rupp foi missionário no Japão e depois foi um grande geral dos jesuítas. E na sua autobiografia, ele conta um episódio que eu recordei agora, que foi o facto de ele ter um grupo de catecúmenos japoneses, a quem ele se dirigia, e havia um que o fixava com muita atenção. E o Padre Rupp uma vez interpelou se ele queria fazer algum comentário. E ele disse: eu não faço comentário nenhum, porque eu não ouvi nada do que o senhor disse, mas vi pela sua cara que acredita naquilo que está a dizer. Ora bem, de facto, eu não tenho a memória seletiva do historiador, tenho a minha memória pessoal que é seletiva, não tenho a memória de um historiador que tão brilhantemente fez um enquadramento, o contexto entre a vigília de São Domingos e a vigília do Rato. Mas lembro-me, apesar de tudo, eu era professor de religião moral no Liceu de Dom João de Castro, onde eu tinha sido aluno, um liceu que tinha as suas tradições mais liberais, mais interventivas. Aquele ano de 68, no ambiente em que eu mergulhava, que era o ambiente escolar, o Padre Alberto Neto era uma referência, era metodólogo no Liceu Pedro Nunes, nós passámos por lá a fazer exame de Estado, até tive um distinto aluno numa das salas em que eu também fiz estágio, numa turma, de facto, que hoje é quem é. E aquela rapaziada toda, depois a JEC, a Juventude Escolar Católica, depois também, digamos assim, relações familiares. O ano de 68, se a minha memória seletiva não me engana, ainda que inconscientemente, foi um ano muito importante. Olha, logo em agosto, dá-se o acidente grave do professor Salazar, que se vai agravando e depois, em finais de setembro, inaugura-se a chamada Primavera Marcelista.
Mas, no meio disto tudo, como já foi muito bem acentuado, toda a movimentação gravista, que foi grande, e a movimentação dos estudantes universitários, a ponto do técnico ter sido fechado. Técnico. Ora, tudo isto estava a ferver um bocado. Com a Primavera Marcelista, no seu início, o regresso do professor Mário Soares do exílio em São Tomé. Mas, se isto havia como que a esperança de uma certa abertura para que estas coisas pudessem ser refletidas e equacionadas, porque não esqueçam, a guerra já vinha de há uns anos, havia a incorporação, começava a haver os desertores, etc. Mas, eclesialmente, vai-se dar um acontecimento aqui em Lisboa que foi muito grave. Talvez nunca mais tenha havido um acontecimento que fosse tão grave nesse aspecto de ruptura, que foi o padre Felicidade Alves foi retirado do seu pastoreio na Igreja de Belém por razões políticas. Lembro-me que uma senhora muito ligada ao regime de então entrou pela sacristia adentro depois de uma homilia do padre Felicidade na sua vinda de Paris. Senhor prior, eu venho aqui protestar. Se fossem ser protesto, é protestante. Aqui é culto católico. E virou aos sexos. Isto começou a acontecer num clero em que havia, de facto, pela sua idade, pela sua mentalidade, isto nós temos que ver que uma revolução faz-se num dia, 25 de Abril, mas uma mudança cultural leva muito tempo. Até por causa justamente de toda uma situação que já vem de decénios, não é? E de memórias da Primeira República, etc. Isto para dizer, se bem consegui perceber alguma coisa do que me interpelou, que de facto havia naquela altura, quer no contexto internacional, que já foi sublinhado, na ONU, quer no contexto socioeconómico, quer no contexto eclesial. O exílio do Bispo do Porto, que entretanto regressa, é nessa altura, mas não regressa com todos os outros meus bispos de braços abertos a acolhê-lo. O mesmo acontecia no clero. Havia realmente gente mais nova, que estava, digamos assim, no contexto, nós éramos uma equipa, em que cada um de nós estava no seu liceu. E o Padre Alberto era realmente o ponto de referência. Portanto, a Capela do Rato, de algum modo, o povo diz, quem semeia ventos, colhe tempestades. Lembro-me perfeitamente que, naquele advento, como nós estamos agora a viver, na Capela do Rato, houve uma série de conferências sobre o Concílio Ecuménico, nomeadamente sobre a Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes é a Constituição Pastoral dos 4 grandes documentos do Concílio, a Constituição Pastoral, que na segunda parte do capítulo 5º enfrenta justamente a questão da paz e da guerra. Já na elaboração dessa documentação, já depois da Pater in Terris, que entre nós até com a Mater et Magistra foi objeto de uma certa censura, por exemplo, a palavra socialização era confundida com socialismo. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi que efetivamente a mentalidade começou a mudar no interior da Igreja. Isso é um facto. Mas em minorias. Recordo que a própria concepção do que é a paz evoluiu. Eu pensava que iríamos debater exatamente esse assunto. E aí há que reconhecer que a Pater in Terris é uma ultrapassagem de uma questão que foi durante séculos
que era o problema de saber da guerra justa, a guerra defensiva, ou até a radicalização da eliminação da guerra. Isso foi sempre uma questão debatida. Mas era a guerra. Agora, com a Pacem in Terris, a paz que assenta em 4 pilares: a verdade, a justiça, a liberdade e a solidariedade. Na linguagem cá interior chamamos-lhe a caridade, o amor, a solidariedade. São os 4 pilares. Não há paz se falha uma dessas colunas. Tudo isto vinha de um novo paradigma. Uma igreja que até aí se voltava para si, como que num movimento descendente, de cima para baixo. O Papa João XXIII, o bom Papa João, quando quis mostrar o que era o concílio, abriu as janelas e disse para entrar ar fresco. Agora o Papa Francisco diz, uma igreja em saída. Isto mudou muito. Estar atento aos sinais dos tempos. Não é a igreja a querer, digamos assim, impor um pensamento. É escutar. E isso vai com que, de facto, por exemplo, vem 2 encíclicas do Papa Paulo VI, vêm todos na mesma sequência, sobretudo depois de Pio XII, que também teve o seu mérito no pós-guerra, mas sobre a democracia, as suas famosas radiomensagens sobre a democracia. E isso foi muito importante naqueles 4 que depois vão delinear a comunidade do carvão e do aço, não é? Por acaso, 3 deles estão veneráveis num processo de canonização. Adenauer, o alemão, Schumann, francês, De Gasperi, o italiano, e havia um outro, Molé, que de facto, não partilhando, pelo menos que eu saiba, a sua identificação cristã ou católica, foram muito aplicativos desta mensagem, das mensagens do Pio XII. Mas eu queria sublinhar, sobretudo, o aparecimento da Pacem in Terris em abril de 63. Veja bem, isto está a mudar. Depois vem Paulo VI, que vai continuar o concílio. Paulo VI tem a Populorum Progressio, que vem na sequência de uma anterior, que é a sua encíclica programática, do diálogo. Uma igreja que quer dialogar com o mundo, que não está fechada. A Populorum Progressio vai refletir uma nova concepção da paz, mas que não é tão nova como isso. Repare, a tradição greco-latina define a paz a partir da guerra. A paz é o pacto que vai pôr ponto final numa guerra, numa beligerância que se prolonga. A paz é o pacto. E há uma outra tradição, que é a tradição judaico-cristã, em que a paz não se define por um protocolo, por um acordo que fica escrito. A paz define-se, antes de mais, Elohim Shalom, ou seja, Deus é a paz e quer a paz para toda a humanidade. São os profetas. A paz é um dom, mas é um dom que há de ser acolhido seguindo os desígnios de Deus. E mais ainda, é que para além de ser um dom e de ser de algum modo um acolhimento que se faz desse dom,
A paz é essencial característica do próprio Deus. E é por isso que São Paulo vai dar um avanço muito grande a isto. Na carta aos Efésios, Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa paz. E é aqui que se fundamenta, digamos assim, a vivência e a missão dos cristãos relativamente à paz. Isto leva muito mais longe. Sim. Muito obrigado, Padre António Janela. Deixou-nos aqui também com algumas ideias bastante interessantes para continuarmos o nosso debate. Vou passar agora a palavra ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Pegava um bocadinho nesta questão interessante da evolução da paz e também nesta questão, há 50 anos estávamos na fase final do regime, na véspera de uma mudança de regime, com todo esse criticismo e essa oposição que se levantava, nomeadamente em relação à guerra colonial. Hoje estamos numa fase preocupante, para além, enfim, da questão da guerra, do enfraquecimento das democracias e das fragilidades que os regimes democráticos, por vezes, apresentam para lidar com problemas tão complexos como são os problemas da paz e os riscos que essas questões, nomeadamente os conflitos, colocam a regimes democráticos com várias denominações, democracias iliberais, democracias mais frágeis. O que eu lhe pergunto é o seguinte: perante tudo isto, com que força é que se pode construir a paz? De onde é que nos pode vir essa força? Bom, vou tentar ser breve. Primeiro, um cumprimento, depois 4 reflexões. Cumprimento, Sra. Ministra da Defesa, Sr. Ministro da Cultura, grande entusiasta deste processo de reflexão virado para o futuro. Sra. Comissária, 2 profetas. Nós ouvimos aqui 2 profetas. Não sei se têm a noção exata. Cada qual com a sua perspectiva, mas com uma confluência substancial no percurso, no passado, no presente e no futuro. Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a primeira reflexão é a seguinte. Parece óbvio, nós sabemos, o regime concordatário era um regime que fazia confluir a Igreja Católica com a ditadura primeiro militar, mas ditadura constitucionalizada. Isso não impediu que, embora ultraminoritárias, houvesse ao longo do tempo vozes que se manifestaram. Padre Abel Varazim, o Bispo do Porto, António Ferreira Gomes, só para chamar à colação casos dos anos fim de 40, 50 e fim de 50, a revolta da Sé com vários cristãos no final dos anos 50, o golpe de Beja com a participação de cristãos no início do ano de 62, em 61 um manifesto de cristãos que se denominavam católicos contra o regime, a que responderam depois católicos arregimentados, isto é, do quadro tradicional do regime. Novamente tomadas de posição em 65, em 61 foi proposta as chamadas eleições para a Assembleia Nacional, em 65 novamente após essas chamadas eleições, quer num quer outro caso, já tendo presente a situação que se vivia em África, num primeiro caso com a frente angolana, no outro caso já com a frente moçambicana e a frente queniense. Há, portanto, um processo, e este processo é um processo em que se integram muitos jovens, portanto, da Ação Católica. A Ação Católica conhece uma transformação interna ao grande encontro da juventude, em que falam a Maria Lourdes Pintacil e o João Salgueiro. Nada disto é por acaso, e em que o discurso de ambos foi, entre aspas, sujeito a exame prévio do cardeal patriarca, antes de ser proferido perante os milhares de jovens que vinham de todo o país, isto em meados dos anos 60. Eu estou a acompanhar aquilo que era a minha adolescência
no processo dos anos 60. E, portanto, para a JUC, a JOC tinha sido eliminada, proibida, mais cedo, tal como a LOC, que era operária, e foi uma das lutas para Abel Varzim. Ficou a JAC, ficava a agrária por um tempo, e sobretudo a JIC e a LIC, que era a mais conservadora. Isto é um processo em que há minorias, mas as minorias vão ganhando peso. E aí é muito importante o papel daqueles jovens padres que têm as disciplinas de religião e moral nos liceus de Lisboa, do Porto e, em alguns casos, de Coimbra. Eram da mesma geração. O padre Alberto era talvez o mais apto ou mais vocacionado para a liderança. Foi meu professor durante 4 anos no Pedro Nunes. E reuníamos precisamente a Capela do Rato, ainda antes do grupo da Capela do Rato, e onde ele mais tarde exerceu o seu magistério durante muitos anos, e tendo muitas das vezes o padre Janela presente também. Há aqui um processo de transformação lenta nos quadros da relação entre a Igreja Católica e a ditadura, que coincide com a queda do salazarismo. São os anos 60, há um processo acelerado de degradação política, clara de 61 para 65, mais clara de 65 para 68. Quando há a queda física do chamado Presidente do Conselho de Ministros, ela é apenas a substancialização de uma queda política que estava em curso, coincidindo, aliás, com o que foi aqui recordado, com os movimentos de libertação com um peso crescente, com uma organização crescente, com uma inter-relação crescente, o gesto simbólico do Papa ao encontrar os 3 líderes dos movimentos de libertação, que dá uma agitação nos atos de culto, sobretudo nos grandes centros urbanos e metropolitanos, com católicos conservadores. Aconteceu na minha família, metade da família saiu quando, na prédica, o sacerdote elogiou a posição do Papa, e outra parte ficou. Isto atravessou a vivência cristã naqueles anos. Estávamos em 65. Para compensar, o Papa depois deu a Rosa de Ouro a Goa, para tentar. E veio em 67 com condições muito estritas, que era não ter encontros oficiais. Ia a Fátima, porque ia a Fátima. O poder político, se queria encontrar-se com ele, que lá fosse, falaria por uma questão de cortesia diplomática ou protocolar, mas não representava mais do que isso. E fez as intervenções que entendeu que devia fazer. Isto para explicar que há um percurso que aqui os 2 profetas, no sentido nobre do termo, de alguma maneira resumiram, mas depois há um salto qualitativo, e nesse salto qualitativo entra o acontecimento do rato. Porque, entretanto, tinha havido o quê? O fracasso da chamada Primavera Marcelista. Em 68, 69, havia ainda a dúvida sobre a capacidade da ditadura de enfrentar os 3 problemas: a desenvolvimento económico e social e a integração europeia, a descolonização e a democratização. Verdadeiramente, só equacionou o primeiro, com os tecnocratas, por um lado, com o acordo comercial com as comunidades europeias, não equacionou nem a descolonização, nem a democratização. Sendo, eu penso que Marcelo Caetano tinha na sua mente dar passos para a descolonização e nunca teve na sua mente a dar passos para a democratização, mas sim para a liberalização, que era uma coisa diferente. Era permitir uma certa renovação geracional nas franjas do regime, nos quadros do regime, onde entrou episodicamente a ala liberal.
Ora, o que há de qualitativamente diferente entre São Domingos e o Rato é que não só o processo, que já foi dito aqui, sindical, tinha subido, a intersindical tinha nascido, o processo estudantil tinha subido, e depois 62, 65, e depois 68, e depois 69 em Coimbra, e depois generalizadamente. E o processo político também tinha atravessado os cristãos. E, portanto, quando há vigília, o que estava morto não era o salazarismo, o que estava morto era o marcelismo. E tinha ficado morto pelo esvaziamento do peso dos tecnocratas, dos liberais, formalizado logo a seguir à vigília, com a saída de Sá Carneiro, a renúncia de Sá Carneiro e de Miguel Guerra. Mas verdadeiramente já estavam não solidários com. E sobretudo com a incapacidade de enfrentar os dois grandes problemas. E com o agravamento óbvio da situação na Guiné-Bissau e depois em Moçambique. Portanto, a vigília vai ocorrer num momento em que o regime está morto sem ter percebido que estava morto. É muito impressionante isso. Eu vivi essa problemática, quer aqui como estudante, quer em Moçambique, nos períodos de férias, onde o meu pai era governador-geral de Moçambique. Era o fim do Império. E era espantoso como havia uma espécie de negação da realidade, que às vezes acontece na política, em relação ao que estava a acontecer e que ia ter uma eclosão inevitável. E a eclosão num regime até então apoiado pelas Forças Armadas passava por uma intervenção militar que desse o passo final e decisivo na deposição do regime. E é isso, porque já tinha havido vários golpes, várias tentativas, vários atos, mas faltava que, à medida que outro dos pilares importantes, que era a Igreja Católica, conhecia transformações, que o pilar determinante, que era militar, desse esse passo. E deu. E por isso faz sentido estarmos aqui em São Domingos a recordar o que foi a vigília pelo fim do salazarismo. E, para a semana, na Capela do Racto, a recordar a vigília que significou o fim do marcelismo. Ou, se quiserem, o prenúncio. Esse é um dos lados proféticos que tiveram os protagonistas daquele tipo de movimento. E a Sofia Melbreiner formalizou tão bem naquilo que depois passou a ser cantado sistematicamente em não sei quantos atos de culto. Ora bom, vindo para as perguntas da atualidade, eu começarei pela pergunta mais genérica da paz, que é a terceira reflexão. É obviamente uma mentira dizer que nós vivemos em paz até o momento em que ocorreu o que se passa na Ucrânia. Nós vivemos com o mundo em guerras. E se não retirou valor à luta pela paz, deu ainda maior valor. Ora, um dos ganhos da luta pela paz em São Domingos e no Rato, na linha não apenas do pensamento daqueles papas transformadores, mas de outros setores do pensamento, foi que não há paz sem desenvolvimento, não há paz sem justiça económica e social, não há paz sem liberdade. Isto constrói-se ou destrói-se todos os dias, em concreto. A tal ideia da abstração, da paz-abstração. A paz é a não guerra e a guerra é a não paz, isso não existe. E por isso se sucederam as guerras internas, as guerras entre vizinhos, as guerras à escala regional e à escala global, mesmo quando se diz, por facilidade de expressão, o mundo viveu em paz, a Europa viveu em paz. A Europa viveu em paz, sim, mas com guerras internas em vários dos seus Estados. Sim,
mas com depois guerra, já não só interna, mas nas periferias da Europa. Mas com guerras por todo o mundo, a que a Europa não era alheia, por ação ou por omissão. E, portanto, não vamos ser tão simplistas quanto isso. Eu percebo que se tem que ser simplista quando se está a exercer o poder político, tem que tomar uma posição perante cada caso, mas não vamos esquecer os outros casos todos. Parece que só há uma guerra no mundo. É um dos problemas da situação na Ucrânia, é a dificuldade de explicar ao resto do mundo, que não a Europa, nem Estados Unidos da América, nem a Federação Russa, nem vizinhos geográficos, o inexplicável. É que há fome, há miséria, há desigualdade, há problemas entre continentes, há N problemas graves que uns têm a ver com os efeitos do que se passa na Ucrânia, mas outros têm a ver com problemas estruturais que estão lá e continuam lá. E essa parte do mundo diz, mas nós somos fundamentais, somos a maioria das Nações Unidas, na Assembleia Geral. Nós até damos o voto por razões de princípio, ou razões estratégicas ou táticas, num certo caso a favor disto ou contra aquilo, mas atenção, não se esqueçam de nós. Ao falarem numa nova ordem internacional, e nós não contamos, não existimos, a começar nas pequenas ilhas do Pacífico, a continuar nos Estados latino-americanos, africanos ou asiáticos. O que aconteceu é que a guerra se sofisticou e a ausência de paz também. A guerra híbrida é diferente da guerra que era, a ciberguerra é diferente da guerra clássica. Mesmo o espantoso é nós termos redescoberto uma guerra clássica quando esperaríamos outras realidades que eram as que conhecíamos no dia-a-dia. E com que estávamos a ser defrontados todos os dias. A guerra económica, a guerra informática, a guerra eletrónica, a guerra... por aí adiante. São guerras com vários graus de potências, que umas são globais e passam de globais a regionais e gostariam de continuar globais, outras são regionais e querem passar a globais. Isso existe. E, portanto, tratar a guerra como uma abstração que ignora as causas da guerra. O que é vivido em outras guerras que existem. E o contexto futuro é depois colocar aquela pergunta que faz, é a moda hoje, é qual é a nova ordem internacional. Eu disse, provavelmente vai demorar muito tempo até se perceber. A nova balança de poderes pode perceber-se, se perceber num determinado momento. Foi mais para ali, foi mais para lá. Mais regional, mais global. Nisto ou naquilo. Não é dissociável, aliás, da pandemia. Porque a pandemia também condiciona o peso e a recuperação económica das várias potências de grau diferente e das que não são potências ou são semipotências. Isto retira valor à luta pela paz? Não. Transforma numa coisa de carne e osso, que foi o que o ensinamento de João 23 e de Paulo VI quiseram fazer. É dizer o seguinte, não há paz onde há fome. Não há paz onde há injustiça social. Não há paz onde não é apenas não haver liberdade política ou liberdade pessoal. É não haver condições económicas e sociais que contribuam para a paz. Pode encontrar-se uma trégua, mas uma trégua não é a paz que se tem de construir todos os dias. Dir-se, então nunca haverá paz. Mas esse é que é o desafio difícil. Todos os dias é construída e todos os dias é destruída. Diz-se, mas nas democracias é mais fácil construir-se a paz do que nas ditaduras. Se, só como já foi dito, a imaginação humana tem descoberto hoje formas de graduações que são tratadas como uma democracia para pertencer ao grupo dos democratas, mas que são autocráticas para poderem beneficiar de alguns aspectos da autocracia. Isto sofisticou-se. Ou sempre houve, mas tem-se vindo a sofisticar. E, portanto, se a pergunta é como é que vamos construir a paz no mundo,
Isso passa, obviamente, por construir a paz na Ucrânia, mas passa por construir a paz em muitos outros sítios. E no contexto global. Essa é uma das dificuldades do Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, com a qual ele tem lidado como pode, e a meu ver muito talentosamente, porque não era fácil lidar, é focar-se tudo numa realidade específica, que é obviamente uma guerra global, porque envolvendo potências que são globais ou regionais muito fortes, querem ser globais, porque envolve a Federação Russa, envolve os Estados da América, envolve a União Europeia, pelo menos este se envolve claramente, uns abertamente, outros por interposta pessoa, é evidente que é global, os efeitos são globais, mas ou se equaciona num quadro mais global, e é o esforço de António Guterres tentar equacionar num quadro mais global. A senhora Ministra disse, por outras palavras, que é, além daquilo que é próprio do tempo das guerras muito acesas, que é o unilateralismo e o bilateralismo, não deixar morrer o multilateralismo. Não deixar esquecer outros problemas que são comuns à humanidade e são fundamentais e vão continuar fundamentais e vão condicionar os próximos conflitos, se não condicionam já os atuais conflitos. Portanto, também eu concordo quando é preciso qualificar a paz, no sentido de trazê-la para o terreno. É evidente que no terreno há gente a morrer, isso há. Mas há gente a morrer, no caso dramático, que é o caso hoje, tem o foco principal da atenção, que é a Ucrânia, mas há gente a morrer em África, há gente a morrer na Ásia, há gente a morrer, menos porventura que se saiba, na América Latina, mas é África. Nós sabemos, e as forças nacionais destacadas que visam contribuir para a estabilização, para a construção da paz, defrontam todos os dias, em cada vez mais áreas da África, com problemas desses. Não podemos fazer de conta que não exista. Vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Isto é desvalorizar o que se passa na Ucrânia? Não. Porque ali o envolvimento das potências é maior, porque ali a determinante na balança de poderes é maior, ou mais visível, pelo menos, pode depois não ser maior, significa uma nova ordem internacional. Veremos, porque isso é muito mais do que apenas uma nova balança de poderes. Última questão. E nós, domesticamente? Nós não é nós domesticamente nós, mas nós que lidamos assim mais perto de nós, com desafios à democracia. É evidente que os desafios à democracia são desafios à paz. A questão da paz também se coloca no dia-a-dia, na nossa proximidade mais próxima, na freguesia, no município, na comunidade regional, na vida laboral, na vida estudantil, para aí adiante. Coloca-se isso na organização política. E claro que é mais fácil ser-se profeta do que depois passar da profecia para os factos. Isso eu admito que sim. Mas o que é facto é que há menos profetas do que aqueles que passam para os factos. Quer dizer que, parecendo mais fácil, tem um mérito excepcional ver à distância, coisa que quem está a olhar para o dia seguinte não vê. Mas é evidente que o que se passa é que desde os apelos dos anos 60, 70, 80, as instituições, mesmo as instituições democráticas nacionais e internacionais, pararam e, em muitos casos, acharam que era suficiente o formalismo. Funciona assim porque funciona assim e vai funcionar assim. Ora, os desafios são diferentes. E se não há resposta para desafios diferentes, surgem conflitos. Surgem novas mini-guerras. A paz fica enfraquecida. E o que temos de convir é que verdadeiramente, a nível da Europa, que é o nosso mais próximo, o que nós encontramos é que a Europa parou, em muitos casos, em autocontemplação, porque era democrática. E era comparativamente muito melhor do que outras realidades. Considerava que era muito melhor do que outras realidades que existiam no mundo. E em termos de algumas liberdades era. E é.
de alguns pluralismos de capacidade de contação mas não está a ser capaz de enfrentar vários problemas efetivos das pessoas. Uns dentro dela, outros na abertura posterior. A Europa continua a não saber encontrar maneira de se relacionar com a África. E, no entanto, há aí uma relação que é óbvia, às vezes com a América Latina, por razões económicas, comerciais, isto, aquilo e aquilo outro. Quer dizer, continua a haver muito nacionalismo, no mau sentido do termo, muito chauvinismo, muita xenofobia, aquela que se fala muito e aquela que é dos próprios Estados. E isso não contribui para a paz. Não contribui. E, portanto, quando se diz, e depois aparecem democracias ditas iliberais, depois aparecem incompreensões noutros países, é verdade. Quer dizer, é um dos problemas que eu acho que vai ser enfrentado crescentemente pelas novas gerações, porque são novas. E devem ser portadoras de ideias novas e de uma dinâmica nova, que é, de facto, dizerem: queremos construir a paz, a construção começa logo aqui, ao virar da esquina, isso implica revermos muita coisa que nós achamos que funciona, não direi perfeitamente, mas naturalmente. Não funciona naturalmente. E os avisos vêm de vários lados. São movimentos inorgânicos, sim. Há movimentos sociais que não se enquadram nas confederações existentes. É um aviso. São formações políticas que não se enquadram na vivência das formações clássicas. É outro aviso. Há movimentos de pensamento ou expressões culturais que também não se enquadram naquilo que são as correntes dominantes. É outro aviso. Há desafios para a própria Igreja Católica. Nós estamos falando da Igreja Católica. Hoje a Igreja Católica é muito diferente na sociedade portuguesa do que era. Muito diferente. Primeiro porque há outras comunidades de crentes que têm vindo a subir de peso. Cristãs, nomeadamente, mas não só, também. Islâmicas. Segundo lugar, porque há várias vivências cada vez mais diferenciadas da realidade cristã. Muito diferenciadas. Terceiro, porque nas grandes áreas metropolitanas apareceu a ideia de que o viver de acordo com o que se pensa que é a vivência cristã é claramente, esmagadoramente maioritário. Não é. E na juventude, não é. E na cultura, não é. E na comunicação social, não é. Isto é novo. Mas já é novo há várias décadas. As pessoas não notaram, porque foi assim um fenómeno contínuo. E, portanto, o vemos, ouvimos e lemos é muito atual, neste sentido. A Sofia, de onde se encontra, há de custar imenso que se olhe para a realidade, quer a realidade cristã, quer a realidade comunitária como um todo, com o olhar crítico com que ela olhava. Que se perdeu. Porque é mais cómodo não ter o olhar crítico. É muito mais cómodo. Bom, falei mais do que devia. Obrigado, professor Marcelo Rebelo de Sousa. Tem aqui vários pontos interessantes. Eu gostava de colocar agora aqui aos profetas, como foram qualificados pelo presidente Marcelo, ao professor Luís Moita e ao padre António Janela, esta questão. Estamos, de facto, perante uma fase de complexidade de muitos problemas que desafiam o nosso viver de hoje, a nossa sociedade, mas eu gostava de perguntar, professor Luís Moita, com a inspiração do passado e de tudo aquilo que atravessou e que viveu, o que é que gostava de ver a sociedade civil mover-se, de que forma gostava de ver a sociedade civil mover-se? Ou seja, acha que hoje há uma certa passividade ao nível da sociedade civil? A sociedade civil, os cristãos ou os outros grupos da sociedade civil poderiam ter uma atitude mais proativa em relação aos dilemas que enfrentamos hoje e que têm a ver com essa paz que é preciso ser construída todos os dias?
Bom, eu não sei se é muito protocolar usar da palavra assim ao Sr. Presidente da República, mas no ambiente Sr. informal... Presidente da República, acho que não se importa. Muito bem. Essa questão é muito interessante e eu apetecia-me deixar registado duas notas ainda em relação ao pensamento de Paulo VI. Uma que o Sr. Presidente fez alusão e que merece ser sublinhada. É que a paz tem um nome novo, que é o desenvolvimento. Isto é uma questão fundamental, porque, colocada a questão nesses termos, digamos, a estrutura das economias tem diretamente a ver com a segurança mundial. Não há paz sem desenvolvimento. Termos presenciado, os nossos olhos terem presenciado aquilo que julgávamos impossível, que era a grosseira violação da soberania de um Estado e da violação das suas fronteiras nacionais. Eu digo-vos mais ainda, como é que é possível os nossos ouvidos hoje terem tornado a escutar ameaças de intervenção de armamento nuclear? Eu não sei qual foi a história de cada um dos presentes, mas, pela minha parte, nos anos 80, estive muito envolvido numa nova luta pela paz, que foi face à crise dos chamados euromísseis na Europa, quando preconizávamos uma Europa livre de armas nucleares, desde a Polónia até Portugal, porque na altura julgava-se nas altas esferas internacionais como uma hipótese que era uma guerra nuclear limitada ao teatro europeu. Isso agora floresce, reaparece. É certo que ao longo do tempo, desde o Vietnã até à crise do Suez, até à crise dos mísseis em Cuba, até mais recentemente o presidente Jacques Chirac, que ameaçou o Irão com uma intervenção nuclear, nós pensávamos que isso tinha sido absolutamente arrumado do pensamento, na medida em que, quanto mais não seja, já nos anos 80, estudiosos dos dois blocos, gabinetes de estudos dos dois blocos, a quem foi posto um cenário que se poderá passar com uma guerra nuclear limitada ao teatro de operações Europa, em que apenas seja utilizado 1/3 do arsenal nuclear disponível. E, curiosamente, que é mais do que uma coincidência, as conclusões dos relatórios das duas comissões de peritos apontava para a mesma conclusão: a improbabilidade da continuidade da vida humana na Terra se esse cenário se concretizasse. O chamado inverno nuclear. Acabou. Ou seja, desde então, para nós é claro que uma guerra nuclear não terá vencedores nem vencidos. A existir será a última da história humana. Agora, isto é mais um elemento forte para que seja claro que a paz é obrigatória, não apenas possível como obrigatória. E nós temos, a favor da obrigatoriedade da paz, um arsenal de argumentos. Para simplificar, eu diria que há toda uma série de argumentos que são de natureza ética, humanitária, digamos humanista, e não vale a pena estar a recordá-los. A questão nova, meus amigos, é que eu acho que a evolução da realidade vai tornar possível que a paz seja obrigatória e, portanto, que a guerra seja em absoluto recusada, não já em termos humanistas ou humanitários,
mas em termos técnicos e estratégicos. Se quiserem, rapidamente, que seriam conversas intermináveis, rapidamente. De algum modo, acabaram as guerras de conquista territorial. As poucas que existiram ainda na memória dos nossos dias foram fracassos. A Argentina quis recuperar as Malvinas, o Iraque que invadiu o Kuwait, ambos tiveram que recuar. Isso ficou para a história. Acabaram as guerras de conquista, até porque a conquista territorial deixou de ser estratégica para o poderio das nações. A perigosidade dos armamentos disponíveis, a interdependência das sociedades, que tão estreitamente as conecta, tudo isso leva-nos a pensar que a guerra deve deixar de ser usada simplesmente nas relações entre os povos. Por uma razão que seja, e por isso eu falo de aspectos técnicos e estratégicos, por uma razão que seja, as guerras já não se ganham. Recordo-vos de há quantas décadas nós estamos a assistir ao poderio das grandes potências mundiais a querer impor a sua vontade através da força das armas e a mostrarem-se incapazes de o conseguirem. Fico por aqui com umas notas complementares para puxar para a atualidade, que era o objetivo, e para complementar, enfim, modestamente, algumas notas que, brilhantemente, o Sr. Presidente aqui nos trouxe. Muito obrigado. Estamos já, de facto, na reta final. Queria ainda colocar esta questão à Sra. Ministra da Defesa, Helena Carreiras, a questão levantada agora pelo professor Luís Moita e também, de certo modo, pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a complexidade dos conflitos atuais, sobre esta ameaça nuclear que nós não queremos encarar de frente, dado, enfim, a sua grandiosidade, para colocar a seguinte questão: são necessários hoje novos intervenientes para nos ajudarem a resolver os conflitos? Onde é que eles estão? Sem dúvida, a complexidade das ameaças elas próprias e a forma como disse o Sr. Presidente, referindo-se a este conceito de ameaças híbridas, tal como as próprias guerras, obriga-nos a pensar que os contextos para lidar com essas ameaças, para procurar responder-los, têm que ser contextos que contam necessariamente com outros protagonistas. Falando das Forças Armadas, dos militares, que são um protagonista fundamental e os Estados contam com as Forças Armadas para, enfim, monopolizar a violência, que não queremos que esteja na sociedade e, enfim, está, digamos, concentrada numa instituição que tem as suas regras, a sua autonomia, mas que teve que aprender também a fazê-lo lidando com outros atores. E são os atores da sociedade civil, somos todos nós, ao fim e ao cabo, uma vez que a extensão desses desafios exige e obriga a que necessariamente adquiramos níveis de proficiência tecnológica, de desenvolvimento dos próprios sistemas que utilizamos, que requerem cada vez mais, enfim, tecnologias de duplo uso. É a relação com os sistemas científicos e tecnológicos, é a resiliência que se constrói também relativamente às ameaças que são as ameaças naturais, as alterações climáticas, as catástrofes que vão proporcionar elas próprias riscos maiores de insegurança. Há que falar com as empresas, há que falar com um conjunto de outros atores e é esse o trabalho fundamental, o desafio organizacional que estas instituições têm de cooperar mais, de cooperar melhor para lidar com ameaças que são mais transversais, que estão em novos espaços, o ciberespaço, o próprio espaço, são novos domínios da defesa e da produção de segurança e, portanto, sim, sem dúvida, é um dos grandes desafios que temos pela frente. Padre António Janela, queria-lhe colocar ainda uma questão para uma resposta rápida.
como é que acha que a sociedade civil, os cristãos e os outros grupos da sociedade civil hoje poderiam manifestar-se de uma forma mais ativa para que essa paz que é preciso construir-se todos os dias, enfim, seja uma realidade nas nossas vidas? Duas coisas. A primeira, há pouco, o Sr. Presidente chamou-nos profetas, Deus Nosso Senhor deve ser alargado a rir, porque ele até fez profecia através da burra de Balaão, portanto, por mim, deve ter rido. A questão põe-se assim, a propósito da concepção judaico-cristã, e que hoje eu atrevo-me a dizer uma concepção que neste momento vai para além da judaico-cristã. Inclui, se formos ver, outras religiões. Ou seja, a paz é um dom, mas é também um caminho. E onde nasce este caminho da paz, onde nasce também o caminho da guerra, no coração de cada um de nós. Por isso, julgo que é muito urgente uma verdadeira educação para a paz, que é transversal. Nós hoje deparamos com o multiculturalismo. A própria concepção de paz hoje é posta em causa pela antropologia, várias correntes antropológicas. Recordaria aqui, rapidamente, aquele filósofo do século XVII, Hobbes, que o homem é lobo do homem. Não é uma concepção pacifista da natureza humana. Não. O homem é lobo do homem. E por isso, há que conter esta potencial violência original, está inscrita na natureza humana, há que recorrer a uma construção artificial que é baseada no poder, na força. O Estado é o pai de todos os totalitarismos. Há que desmontar esta concepção, há que discuti-la, há que clarificá-la. Depois a psicanálise. A psicanálise hoje também vem pôr em causa esta concepção pacifista, a hipótese da libido ao lado da pulsão da morte, esta tendência para a autodestruição. A psicanálise quer iluminando os mecanismos da defesa e da censura, quer contendo as pulsões instintivas por parte dos indivíduos da sociedade. Há aqui todo um debate, um diálogo a fazer, porque são novas concepções. E ainda gostaria de acentuar na antropologia cultural, nomeadamente o René Girard, quando ele diz que liga a violência ao desejo. A violência ao desejo é sempre um desejo daquilo que é posse do outro, e transformando-o assim num antagonista. Ora bem, hoje falamos de paz, mas o que está em causa na nossa cultura é violência. Nunca se falou tanto de violência. Marido a bater na mulher e a mulher a bater no marido, violência doméstica vem ao de cima. Os abusos sexuais, o poder, e por aí fora, a violência. E hoje, de facto, como é que nós podemos enfrentar a questão da violência? Cruzando os braços? Não. Há aqui toda uma educação. O Papa Francisco, que até tem agora um livro que foi logo traduzido para português, contra a guerra, justamente enfrenta esta questão da violência. Ela nasce por diferentes fatores intervenientes, mas há um que, à luz da concepção que há pouco referi, judaico-cristã, que também hoje se alarga essa concepção,
e gostaria muito de terminar a minha intervenção com isso, o coração de cada um de nós, a educação, não para uma violência. Há que ser violento para que justamente a justiça, a verdade, a liberdade, a solidariedade. Há 4 princípios fundamentais que hoje as religiões, em teoria, depois na prática é outra coisa, mas nem em teoria, a dignidade da pessoa humana e dos seus direitos. O reconhecimento da universalidade dos bens terrenos e a sua distribuição. A solidariedade e a subsidiariedade são 4 questões. Isto começa todo um trabalho que começa no coração de cada um de nós. Aí nasce a paz, aí nasce a guerra. Muito obrigado, Padre António. E eu lembrei-me e perguntei ao Jorge Verman. Temos quase que terminar, ainda queria passar a palavra ao Sr. Presidente. Sei bem que não estamos numa comemoração confessional e ainda menos cultural. Mas com a nossa presença aqui, nós partilhamos uma vontade efetiva de escuta e de diálogo. É por aí que começa o caminho da paz. Escutar o outro, dialogar com o outro. Por isso peço licença para recordar neste momento palavras do Papa Francisco retiradas de um discurso aos representantes das diversas igrejas, comunidades cristãs e das diversas religiões, em Assis, em 2016. Uma iniciativa que foi criada por João Paulo II, que foi acolhida com reticências por algum cardeal que havia de ser Papa e havia de ir a Paris, a Assis, e diz esta do Papa: nós não temos armas. Hoje imploramos o santo dom da paz. Rezamos para que as consciências se mobilizem para defender a sacralidade da vida humana, promover a paz entre os povos e salvaguardar a criação, a casa comum. A oração e a colaboração concreta ajudam a não ficarmos aprisionados nas lógicas do conflito e a rejeitarmos as atitudes rebeldes de quem sabe apenas protestar e zangar-se. A oração e a vontade de colaborar comprometem a uma paz verdadeira, não ilusória, não a tranquilidade de quem se esquiva às dificuldades e vê a cara para o lado, se os seus interesses não forem afetados. O fabrico e a comercialização do armamento, digo eu. Não o cinismo de quem lava as mãos dos problemas alheios. Não a abordagem virtual de quem julga tudo e todos no teclado de um computador, sem abrir os olhos às necessidades dos irmãos, nem sujar as mãos em prol de quem passa necessidades. A nossa vida é mergulhar nas situações e dar o primeiro lugar aos que sofrem, assumir os conflitos e saná-los a partir de dentro, percorrer com coerência caminhos do bem, recusando os atalhos, empreender pacientemente, com a ajuda de Deus e com boa vontade, processos de paz. Paz, e termino, um fio de esperança que liga a terra ao céu. Uma palavra tão simples e ao mesmo tempo tão difícil. Paz quer dizer perdão, que fruto da conversão e da oração nasce de dentro e em nome de Deus torna possível curar as feridas do passado. Paz significa acolhimento, disponibilidade para o diálogo, superação de bloqueios, que não estratégias de segurança, mas pontes sobre o vazio. Paz quer dizer colaboração, intercâmbio vivo e concreto com o outro, que constitui um dom e não um problema, um irmão com quem tentar construir um mundo melhor.
Paz significa educação, uma chamada a aprender todos os dias a arte difícil da comunhão, a adquirir a cultura do encontro, purificando a consciência de qualquer tentação de violência e endurecimento, contrárias ao nome de Deus e à dignidade do ser humano. Não creio que seja beatice, se for levado a sério. Muito obrigado, Padre António Janela. Só para terminar, Presidente Marcelo, aqui há uns anos eu conheci um antigo extremista que se tornou pacifista e que dizia que havia uma coisa muito difícil, que era o brand da paz, a marca da paz, porque não nos interpelava, porque a violência nos interpela, como referiu há pouco o Padre Janela. A paz não nos interpela. Ora, como é que se dá a volta a isto? Que novos sistemas de que falava há pouco, que novos modelos de sociedade podem dar a volta a isto para que, de facto, o brand, a marca da paz, seja mais cativante? Bom, eu direi muito rapidamente, estamos mesmo no fim, agradecendo a todos e a todas a presença que ultrapassou todas as expectativas, de facto. Direi o seguinte, eu não sei se gosto muito da ideia de amar a paz em abstrato. Basta amar os outros. Quer dizer, ter esta noção muito simples, que é difícil, tem a ver com a educação, tem a ver com... que é ter a noção que a nossa realização passa pelos outros e tem de ser com os outros. Se cada pessoa entender à sua maneira, não há duas pessoas iguais, que se realiza pelos outros e com os outros, agora sem qualificativos religiosos, sem qualificativos éticos, está a construir a paz. E eu prefiro essa visão muito mais terra a terra, à proclamação, à ideia de que se ama a paz, é abstrato. Uma última nota, eu tenho refletido muito sobre o seguinte, que do mesmo modo que ao celebrar-se neste processo longo até 24 e depois 26, os 50 anos do 25 de Abril, tem havido o reconhecimento que vai continuar ao longo do tempo do papel dos militares de Abril e de outros que foram lutando nas suas áreas, que era justo que houvesse um sinal em relação ao contributo cristão nesse processo. Já houve o reconhecimento em relação aos precursores do António Ferreira Gomes, já foi devidamente homenageado e agradecido o seu contributo. E tem havido em relação a vários. Mas não queria esconder que ando com a ideia de ter um gesto simbólico em relação à comunidade do Rato. A minha dúvida é saber como é que isso se faz. Se se faz personalizando numa figura, é um pouco difícil. Há tentações, pois o Padre Janela é uma grande tentação, mas a sua modéstia dirá logo que não, ou se é mais coletivo, a comunidade como um todo. E ficava lá, no fundo, a Ordem da Liberdade, a significar muito obrigado, porque não foi o único núcleo cristão que fez o percurso, nomeadamente próximo para a liberdade, mas teve um papel próximo, mais próximo em relação a essa liberdade. Provavelmente é por aí que iremos ficar, poupando ao Padre Janela o ele dizer que não e tal, porque eu e não outro e tal. Pronto, eu já sabia que ele ia dizer isso, e seria injusto para outros que também fizeram esse percurso, o professor Luís Moita e vários outros, presentes e ausentes, mas tem de haver um gesto. Eu penso que está pensado. Tem de haver um gesto, está pensado, por isso é que, pensado esse gesto, há que depois formalizá-lo, porque é um sinal de que se não esquece e se agradece,
Foi isto que viemos aqui também fazer. Viemos falar do futuro, mas viemos agradecer o contributo no passado, que é de muitos católicos e muitos cristãos, ao longo do tempo, na sua luta pela tal paz, feita de muita coisa concreta na vida de pessoas concretas de carne e osso. É isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado, Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Muito obrigado, Professor Luís Moita. Muito obrigado, Padre António Janela. Muito obrigado, Sra. Ministra Helena Carreiras. Obrigado pela presença de todos e até outro dia. Muito obrigado.